Olá, queridos, pastor é de Deus aqui falando. Estamos ao vivo, através aqui da Rádio Gospel 1000, trazendo para você o conhecimento e a sabedoria. Hoje eu vou falar sobre um tema aqui na faculdade, que é um tema muito polêmico, é o dízimo é para Deus ou é de homem para homem? Vem comigo, porque aqui o programa é de Deus. Irmãos, eu quero começar dizendo a você que essa é uma das discussões mais profundas sobre o dízimo no Novo Testamento, porque o autor de Hebreus 7, ele faz uma comparação entre o sacerdócio humano levítico, né, que está em Levítico, e o sacerdócio espiritual de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para responder a pergunta se o dízimo é para Deus ou de homem para homem, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Dízimo de homem para homem, eu estou falando agora da lei. No sistema da lei de Moisés, os levitas, entende isso aqui, homens, estou falando de homens, recebiam o dízimo dos seus irmãos, ou seja, outros homens, que está num texto que diz assim, leia comigo, para que você possa entender. É bom a gente ler tudo, escute isso aqui, bem claro. E a gente lendo, a gente vai tirar as dúvidas. Aqui, né, para que nós possamos entender o que a Bíblia diz. No sistema da lei de Moisés, os levitas homens recebiam dízimo dos seus irmãos homens, que o texto ele fala, e os que dentre os filhos de Levi, escuta aqui, recebem o sacerdócio, ou seja, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Hebreus 7, 5. Aqui, a Bíblia enfatiza que era lei de o homem tomar o dízimo do outro homem. Para que isso? Escute bem, aqui na terra, uma transação institucional, homens mortais recebendo de outros homens mortais para a manutenção de quê? Do templo e do serviço religioso. Então o dízimo ele era exigido para que as pessoas dessem o dinheiro para terminar um templo, para fazer a construção, para fazer a manutenção. Agora o dízimo para Deus, agora eu quero falar da fé. Escute isso aqui bem. No ponto alto de Hebreus 7, está no versículo 8, que faz uma separação entre quem recebe, né, aqui e quem recebe lá. Preste atenção. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem ali, porém recebe aquele de quem se dá testemunho de que vive. Hebreus 7, 8. Então isso aqui é muito sério. Então aqui na terra, escute bem, o dinheiro, o recurso, ele é entregue às mãos humanas, ou seja, pastores, líderes de instituições. Ali, eu quero falar no céu, espiritualmente, o autor diz que é Jesus, aquele que vive para sempre. Quem recebe a honra desse que entrega é totalmente diferente. Agora, o significado para hoje, no momento de hoje, Hebreus 7 usa, o exemplo de Abraão e Melquisedeque, para mostrar que o dízimo ele existia antes da lei, já existia. Então, quando Abraão ele deu o dízimo a Melquisedeque, ele não estava apenas pagando uma taxa a um rei. Aprenda isso. Ele estava reconhecendo a autoridade de Deus naquela pessoa. Deu para entender isso aqui? Mas a resposta prática para tudo isso que eu quero dizer para você, quer dizer que o dízimo é entregue a homens para a obra e o sustento da igreja, mas a intenção e o ato espiritual são direcionados para Deus. Se você entrega por obrigação ao homem, é apenas uma transação financeira. Se você entrega por fé, é reconhecendo que tudo que você tem veio exclusivamente do Senhor. Hebreu diz que Jesus recebe o seu sustento.
Então, para que nós possamos entender isso, precisamos buscar a fundo, amém? Essa explicação, irmão, ela traz para nós uma sabedoria, um conhecimento muito grande. Agora, aqui em Hebreus 7 e 8, fala muito bem, né? Na terra, o dízimo, ele passa pelas mãos de homens que morrem, mas no céu, ele é recebido por aqueles que vivem para sempre. Então, não é sobre dar para uma instituição, é sobre honrar a fonte da sua provisão, ok? Mas como usar isso, pastora de Deus, para as pessoas poderem entender melhor? Vem comigo. Meus amigos, muita gente pergunta assim, é de Deus? O dízimo é para o homem ou para Deus? Mas vamos para a Bíblia. A Bíblia responde, lá em Hebreus, capítulo 7, aqui na terra, olha o que é que diz a Bíblia, a gente entrega nas mãos de líderes, de homens mortais, mas a palavra diz assim, né? Presta atenção, que no Espírito, quem recebe a sua fidelidade é Jesus. Então aquele que venceu a morte, que é o próprio Jesus, ele vive para todo sempre. Então, quando você entrega com fé, você não está dando para o homem, você está dando um testemunho de que Deus é o dono de tudo e o que você conquista e conquistou. Amém? Então é por isso que nós trazemos para você um estudo minucioso, para que você cresça em sabedoria e em conhecimento. Amém? Agora, vamos entender uma coisa muito bem bacana para que você possa compreender. Meus amigos, meu irmão, olhe aquela revelação poderosa, né, que a Bíblia ela nos traz em Hebreus capítulo 7. Muita gente se prende, né, ao lado humano do dízimo, olhando apenas para as mãos de homens que recebem aqui na terra. Mas a palavra, ela diz algo que muda tudo, né? Como assim? Aqui, irmão, na realidade, precisamos entender que tudo é feito como Deus quer. Então aqui recebem dízimo homens que morrem, mas ali os recebe aquele de quem se dá testemunho de que vive. Agora uma coisa importante, você sabe o que isso significa na sua vida? Você já pensou nisso? Significa, irmão, que quando você é fiel, o seu ato ele atravessa as nuvens, aleluia. Então o homem entregue por gratidão aquele dízimo, ele entrega diretamente para Deus, mas isso é espiritualmente, porque quando você reconhece que ele é forte na sua vida, o céu se abre e o devorador ele cai por terra. Uma coisa que eu digo, seja fiel no pouco, honre aquele que vive para sempre. E veja a provisão de Deus transbordar na sua mesa, na sua família. Eu sou pastora de Deus e esta é a sua fidelidade, movendo o quê? O coração de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Espero que você entenda o que nós trazemos aqui. Aumente a sua imposição de voz. Entenda que Deus está no controle de tudo. Vem comigo, porque é de Deus. Paz.